Bom, gente, vambora, vamos de podcast do esporte. Hoje queria falar, obviamente, de Copa São Paulo, de futebol júnior, falar um pouco de Campeonato Paulista, Carioca e queria ver com vocês também a coletiva pós-jogo do técnico Fernando Lázaro, técnico do Corinthians. Aliás, eu queria acompanhar com vocês aqui a coletiva do Vitor Pereira. Não achei, não tá ainda no canal oficial do Flamengo, né? É curioso que assim, não é uma crítica, né? Mas eu acho que se tivesse ganho, talvez já tivesse lá, né? É um, é um desabafo com um pouco de crítica, porque, pô, a gente quer acompanhar e não é no intuito de fazer colocações maldosas, né? Mas enfim, a mesma coisa do Santos. Procurei a coletiva do Odair Hellmann, ainda não tá no canal oficial do Santos, infelizmente, então aqui fica um pouco de lamentação, com um pouco de desabafo. Não é crítica, obviamente, a gente sabe que algumas coisas os caras cortam o início do vídeo, às vezes tem alguma pergunta que gera um mal-estar, os caras. Que também já não é legal, né? Eu já não acho que é legal você cortar alguma coisa que tem lá no meio, porque é meio que, né? Você tem que mostrar na íntegra, né? Tem que mostrar a parada por completo, mas enfim, a gente não vai conseguir ver junto, então a gente vai ver a coletiva do técnico do Corinthians, tá? Começar por Copa São Paulo, Copinha. Palmeiras, mais uma goleada, não tomou conhecimento do Floresta, 5-0 e vai enfrentar o Goiás, que venceu o Sport. Confronto de duas equipes alviverdes, primeiro duelo das semifinais da Copinha definidas, e aí a gente vai acompanhar esse América Mineiro contra o Ituano, Santos e Fortaleza, para ver quem também vai jogar do outro lado da chave, e aí a gente fazer uma expectativa aí de quem que a gente acha que vai passar, enfim, vamos seguir acompanhando tudo que der, né? O máximo que der. Falar rapidamente também tô correndo, tá, gente? Vou começar a correr mesmo, porque eu quero ver o vídeo no final. Então, tô fazendo vídeos muito longos, eu queria encurtar, mas tá realmente difícil, hein? A gente fala demais, né? É complicado. Uma fala mais que uma Vambora. São Bento venceu o Santo André, o Mirassol perdeu da Inter de Limeira, São Bernardo empatou com o Red Bull Bragantino e a grande vitória do Corinthians 3-0 para cima do Água Santa. Nada como, né? Nada como jogar em casa. Nada como jogar na Neoquímica Arena para pagar tudo aquilo que aconteceu já no primeiro jogo. Ituano empatou com a Portuguesa, com a Lusa, e o Guarani venceu o Santos, né? Essa era outra coletiva que eu queria ter acompanhado, mas também ainda não está no canal oficial do Santos. Por que você não ouve aqueles canais alternativos? Cara, assim, direito de imagem é do canal oficial, né? Então a gente busca sempre o canal oficial. Então, infelizmente, tem vários, né? Você acha aí, por exemplo, do Vitor Pereira, tem vários canais com a coletiva do Vitor Pereira, mas eu quero, obviamente, o canal oficial até para dar os créditos, né? Para a TV do clube, no caso do Flamengo, se tivesse do Santos também. Felizmente não tem. A gente vai seguir com a coletiva pós-jogo do Fernando Lázaro. Taça Guanabara, Campeonato Carioca, o Flu venceu o. Cara, Nova Iguaçu, perdão. Vou colocar aqui para não falar besteira, né? É melhor consultar. Bangu contra o Resende, Bangu venceu por 1-0. Esse é o empate, né? Madureira e Flamengo tá dando muito o que falar, né? Parece que a temporada tá começando agora, né? A temporada tá começando agora, um empate aí parece que, né, a casa vem abaixo, né? Parece que já tem crise, é impressionante. Portuguesa venceu o Boa Vista 1-0. Só para falar assim, do que eu consegui acompanhar sobre o Santos, voltando para o Campeonato Paulista, né? O Odair falou que vai ter muita coisa para fazer, não vai fazer uma mudança radical, né? Ele vai, obviamente, seguir com as peças que ele acredita, que ele tem mais, que ele coloca mais fé, né? Mas não vai mudar o elenco, mas ele diz que tem muita coisa que precisa mudar na equipe, na postura. Isso obviamente é uma evolução, é um começo de temporada, então muito trabalho a ser feito. Acho que esse é a mensagem geral que dava para passar em relação ao que disse o Odair Hellmann, técnico do Santos, é que tem muito trabalho a ser feito. Em relação ao Vitor Pereira, empate do Flamengo contra o Madureira, é verdade que teve algum ou outro, um, dois, três grandes momentos do Flamengo, mas o empate foi, de certa forma, decepcionante, porque foi um Flamengo mais apático já, né? E o Vitor Pereira ele falou isso na coletiva pós-jogo,
falou que está preocupado um pouco com a condição física dos atletas, mas que ele não vai poupar. Ele vai, próxima partida, vai colocar o mesmo time novamente, né? Ele vai. Porque, assim, por mais que tenha essa questão da parte física e dele mostrar preocupação e de sentir que os caras ainda não estão bem fisicamente, ele precisa pôr os caras para ganhar ritmo de jogo. Né? E tem uma decisão importante contra o Palmeiras, a Supercopa do Brasil. Então, por mais que o time não esteja no seu melhor fisicamente, o time do Palmeiras também não está. Então, a vantagem que se tem é, vamos tentar, né, dar o máximo possível de ritmo de jogo para essa galera, para esses titulares, para que a gente chegue, se não no auge da forma física, se não na melhor forma física, pelo menos com um bom ritmo de jogo. Assim como o Palmeiras também vai chegar com um bom ritmo de jogo. Só que no caso do Flamengo, é preciso um pouco mais de ritmo ainda, porque o Mundial bate a porta, né? Então, acho que a decisão correta, né, de você insistir nos jogadores, óbvio que sempre vai existir uma preocupação com questão de lesão e tudo mais, mas tem que ir para cima, né? Essa é a única escolha que tem o Vitor Pereira de dar ritmo para a equipe, porque tem duas decisões importantes já no início de temporada, né? E é isso, gente. Vamos partir para a coletiva sem mais delongas, né? Vamos para a coletiva do Fernando Lázaro, vamos ouvir um pouquinho, tentar entender o que ele viu desse jogo, o que ele pode tirar, o que mudou principalmente. Eu não vi, tá? A coletiva do Lázaro ainda, então vai ser legal até de acompanhar. Vamos ver aqui que te fazem uma pergunta legal, né? Vai ter muita resenha, obviamente, pelo início aqui, sorrisão. Vai ter muita resenha, mas vamos ver que se ele passa alguma. O que ele viu, o que mudou do jogo contra o Bragantino para esse aqui. Óbvio que o fator jogar em casa para o Corinthians pesa muito. O Corinthians sempre costuma render mais jogando em Itaquera. Mas vamos ver se tem alguma coisa em relação à formação tática, enfim, a condição dos atletas que mudou. Ou o Yuri Alberto já, tá? É importante dizer que Yuri Alberto e Roger Guedes foram os protagonistas dessa partida. Importante a volta do Yuri Alberto. A gente vê como dar um salto de qualidade, né? A equipe do Corinthians. Vamos embora, vamos tocar o barco aqui. Todos. Vamos dar início à coletiva do técnico. Ó, já deixei na velocidade um pouco mais acelerada, né? Como eu faço de costume para tentar acelerar. O áudio está baixo. O áudio da coletiva, das coletivas em gerais é muito baixo, né? A gente ouviu do Renato Gaúcho, muito baixo também. Essa do Corinthians, do Lázaro a gente já ouviu uma vez anterior também, estava muito baixo. O áudio não é, não é um primor. Então a gente vai tentar, aumentei o máximo aqui, não vai dar mesmo. Aqui no máximo, o programa que eu faço, que eu gravo o vídeo também, já está no máximo. Antes de mais nada, deixar o crédito para a TV Corinthians, tá? Então, assim, se você quiser ver a coletiva, a gente obviamente vai tentar acompanhar na íntegra. Tem 23 minutos, eu acho que eu não vou ver tudo. Vamos ver quanto vai ter de duração do podcast, mas já fica o convite aberto. Se você quiser ver a coletiva na íntegra ou na velocidade normal, né? Porque aqui a gente vai ver acelerado para tentar agilizar o tempo. Entra lá no canal da TV Corinthians, deixa a sua inscrição, deixa o like no vídeo se você curtir. Se não curtir também, deixa o like também, né? Para ajudar a galera que gera o conteúdo para a TV do Corinthians, tá? Então vamos seguir, agora vamos. Técnico Fernando Lázaro, primeira pergunta, André, por favor. Tudo bem, Fernando? Eu gostaria que, obviamente, você falasse sobre essa partida, a primeira vitória da temporada, etc. Mas eu gostaria que você falasse também como foram esses últimos dias. Querendo ou não, dá para dizer que foi o seu batismo, assim, aquela derrota, você acompanhou nos últimos dias o que um treinador do Corinthians, normalmente ele sofre de pressão. Então, como que foram esses últimos dias para você em relação a toda essa pressão externa que os treinadores do Corinthians sempre sofrem? Boa noite, André. Bom, primeiro do jogo, então. Né, uma grande partida na nossa atmosfera, da nossa arena, o nosso torcedor vindo junto, trazendo a equipe já desde o início, já se impondo no jogo, né, e conseguindo construir um resultado consistente, com criação de oportunidades, enfim, e mantendo, é claro, dentro do início de temporada, que a gente sabe que oscilações vão acontecer, normal, faz parte disso, mas aos poucos os atletas vão se soltando e vão manter cada vez mais uma regularidade, é o nosso objetivo durante o jogo, e conseguimos fazer um jogo, no geral, num bom patamar, durante os 90 minutos, enfim, defendendo bem e atacando bem.
né, esse equilíbrio que a gente vai buscar e pouco a pouco vamos evoluindo nesse sentido. É claro que foram 3 dias, né, e que fazem parte da função, e a gente sabe como é que é a pressão, uma estreia depois de uma pré-temporada que foi muito positiva em vários aspectos. Você inicia com um jogo daquele jeito e fica com aquele gosto amargo, e faz parte, é assim que é o futebol. Logo te oportuniza, né, retornar e começar um novo jogo, e aí aos poucos a gente, encontrando o nosso equilíbrio, vai manter uma regularidade. Essas oscilações fazem parte, como eu já disse, mas a gente vai encontrar o nosso padrão aí ao longo da temporada. Boa noite, Fernando. Opa, foi mal. Foi mal a pausada que deu aí no vídeo, tá? Importante dizer, eu não falei antes, é a primeira vitória do Lázaro como técnico do Corinthians. O Lázaro tem vitórias já à frente do comando técnico do Corinthians, mas ele era um interino, né? Agora ele é o técnico mesmo, agora ele é efetivado. Primeira vitória dele como técnico, e aliás uma bela vitória, né? E aí ele foi perguntado em relação ao jogo, né? E é interessante uma coisa que ele fala, que ele diz que já desde o começo o time já está com uma postura diferente, sentindo a vibe do torcedor. Esse é um problema que vários programas esportivos, e a gente já falou aqui um pouco também no podcast, que o Corinthians ele consegue se mobilizar de uma forma diferente jogando em Itaquera, né? Tanto que a gente fala que o torcedor do corintiano, ele é meio que o 12º jogador, porque faz diferença, né? Talvez não para os adversários, mas para o time do Corinthians, assim, é uma mobilização diferente, assim. O que eu consigo imaginar, né, é que quando os jogadores estão entrando na arena, aquele barulho, aquela vibe vai gerando, vai criando, vai aumentando uma vibe bacana em cima do time, e eles vão, cara, se pilhando, eles vão se mobilizando para aquela partida à medida que vai chegando o jogo, já faz o aquecimento, já sente o calor da galera, e durante o jogo é um barulho, cara, absurdo, né, de uma torcida que apoia os 90 minutos. A torcida corintiana tem esse perfil de apoia os 90 minutos, e aí, eventualmente, em virtude do que acontecer, se é uma atuação ruim, enfim, se é uma decepção, a vaia vem só depois do apito final. Os 90 minutos a torcida corintiana tem esse perfil, então tudo pode acontecer enquanto o Corinthians está em campo, justamente por causa disso. O torcedor está sempre apoiando, então a equipe já entra de uma forma diferente, já entra uma mobilização. O que eu acho que o Corinthians precisa conseguir fazer é meio que tentar conseguir uma mobilização não igual, porque vai ser impossível, né? Você conseguir se mobilizar como você joga na sua casa, mas uma mobilização tal qual que o Corinthians fora de casa seja um time um pouco mais consistente, né? Para uma disputa de campeonato de pontos corridos, aí viria muito bem a calhar, né? Fernando, parabéns pela vitória. No primeiro e no segundo gol do Yuri Alberto e do Roger Guedes, ambos vêm até o banco para te abraçar. O que isso representa na sua condução como técnico do Corinthians? Boa noite, Gabriela. É Gabriela ou Gabriele? Gabriele. Não, é a força do grupo, né? Um grupo que tem um ambiente muito saudável ali, uma relação direta com os atletas. Eles virem ali entendendo todo esse momento, esse contexto, e não só com eles, com todos os atletas passando ali também. A gente tem um bom relacionamento, enfim, isso é uma das forças do grupo, eu acredito, e trazendo sempre para um lado positivo como grupo, nada de individual, mas como grupo, isso é uma marca e vai fazer parte, eu acredito. Uma coisa importante, né, que a repórter perguntou pro Lázaro, e em relação ao Yuri Alberto e o Roger Guedes fizeram gol e foram lá abraçar ele, né? São dois fatores. Primeiro, assim, mostra que o time está fechado com o treinador, teve aquela primeira derrota, então fica sempre um gosto amargo, como o próprio Lázaro falou na primeira pergunta, fica aquela sensação amarga, né, de estrear com uma derrota e tudo mais, mostrar que o elenco está fechado com ele. Mas em relação ao Roger Guedes, eu acho que tem algo a mais, né? Porque ele já tinha falado no primeiro jogo aquela coisa de o ambiente está mais leve, né? Meio que dando uma indireta pro Vitor Pereira, que na gestão do Vitor Pereira o ambiente, por sinal, não estava tão leve, principalmente com o Roger Guedes, né? Eles tinham lá as rixas dele e essas rixas chegaram até a entrevista pós-jogo e coletiva pós-jogo, chegou nesse nível. Então, acho que do Yuri Alberto nunca foi um cara de falar sobre isso, mas no caso do Roger Guedes, acho que do Yuri Alberto foi mais de, estamos fechados com o cara,
vão apoiar o Lázaro, porque ele é o nosso treinador, e lá, no caso, o Roger Guedes é mais no sentido de o ambiente realmente estava ruim, esse treinador é muito melhor, né? Não que isso seja verdade, pro Roger Guedes, obviamente, deve estar muito melhor. Boa noite, Fernando. Daniel Batista, da Central do Timão. Parabéns pela vitória. Obrigado. Fernando, apesar da brilhante atuação individual do Roger Guedes e também do Yuri Alberto, um com 2 gols, outro com 2 assistências e 1 gol, o lado direito do ataque do Corinthians, pelo menos pelo setor de construção de jogada com o Duqueiroz e o Fagner, parece que encontrou já um entrosamento, tanto que os 3 gols do Corinthians, as jogadas terminaram ali com cruzamentos da direita para o lado esquerdo. O que eu quero saber de você, Fernando, é se nesse início de Campeonato Paulista, até mesmo início de trabalho, você pretende potencializar aquilo que já está dando certo, mantém esse lado que é muito forte, ou até mesmo para surpreender o adversário, buscar mais opções pelo lado esquerdo, pelo meio, ou outra alternativa, por favor. Boa noite, Thiago. Na verdade, assim, a gente tem, e durante o jogo a gente teve um bom equilíbrio, né? Talvez as ações que geraram os gols partiram desse lado, mas a gente teve uma boa construção pelo lado esquerdo também, né? Não deixamos de ser ali a primeira grande chance, se eu não me engano, uma bola na trave do Roger, uma construção pelo lado esquerdo com Renato e Fábio, e outras situações a gente conseguiu. Eu acho que isso é importante, né? E muitas dessas ações que terminaram pelo lado direito, por exemplo, a do primeiro gol começa pelo lado esquerdo, é uma inversão, mas a bola construída do lado esquerdo e chegando para o lado direito para acabar a jogada, né? Então eu acho que, além das questões individuais que você colocou, eu acho que o time inteiro, coletivamente, esteve bem, e isso vai potencializando, né? Não ficando uma situação específica como um ponto forte. O time é um ponto forte e esse equilíbrio é a ideia. Depois as questões táticas, assim, de ajuste, a gente vai consolidando ao longo da temporada, é o tempo que vai permitindo, né, esses pequenos ajustes, detalhes, e o grupo vai se mostrando ali também, enfim, as coisas vão começar a acontecer e isso vai dando a cara ali do que vem na sequência. Perguntaram em relação ao ataque, né? O Corinthians se mostrou mais forte pelo lado direito, mas o Lázaro minimizou, né? Diz que aconteceram coisas pelo lado esquerdo também. Primeiro gol, inversão de jogada que começa do lado esquerdo. Perguntou, né? A pergunta foi: seria buscar opções táticas mais pelo lado esquerdo ou pelo meio? Diz que não tem. Fica subliminar que não tem uma preferência. Acabou saindo pelo lado direito, porque foi ali que se apresentou o jogo, né? Mas eu acho que o Lázaro ele não vai buscar um lado só, né? Obviamente. Nenhum treinador busca só. É óbvio que sempre tem um lado mais forte, né? Por enquanto tá muito cedo para dizer se o lado direito do Corinthians é mais forte que o meio, o miolo ou o lado esquerdo. Com o tempo a gente vai conseguir acompanhar e ver qual vai ser o lado mais fortalecido, né? Mas toda equipe tem, a gente sabe que tem. Mas só com o tempo desse início. Ainda mais com um novo treinador, uma nova gestão, é difícil saber qual lado vai ser. Apesar do que eu falei, no jogo ter se apresentado mais pelo lado direito. Fernando aqui no fundo, Guilherme Pradella da Rádio CBN. Seriam 2 assuntos que eu queria conversar contigo. O primeiro, a gente viu o Renato Augusto aparecendo muito aberto mais pelo lado esquerdo e não como um meia central, e o Adson aparecendo também como um meia mais central. Em determinado momento a gente viu até Roger Guedes, Adson, Renato Augusto e Fábio Santos construindo ali pelo lado esquerdo. Foi até citado pelo amigo há pouco. Queria que você falasse sobre esse posicionamento inicial, se foi algo específico para a partida de hoje, e sobre tua dupla de ataque, né? Roger Guedes e Yuri Alberto. Poucos treinadores no Brasil têm uma dupla de ataque com tanta fome de gol como esses dois, né? Vamos lá então, Guilherme, boa noite. Primeiro a questão do nosso posicionamento ali no geral, né? O Renato normal, uma função que ele já é acostumado a exercer, pelo lado esquerdo, ali no meio campo, enfim, utiliza bem esses espaços, sabe alternar entre estar numa posição mais avançada, às vezes baixar um pouco para vir construir, e esse ajuste, né, como você percebeu em alguns momentos com o Fábio, enfim, essa sintonia de um lado esquerdo que já se conhece bem, já tem um certo entrosamento. O Adson também é um construtor, é um meia de origem, né? Jogou bastante pelo lado e joga muitas vezes pelo lado, tem velocidade para jogar pelo lado, mas é um meia, é um atleta que tem característica de construção, de aparecer nos espaços, de vir jogar entre linhas, então tem essa liberdade para flutuar e tem essa dinâmica. Então é um atleta que consegue aparecer de um lado, do outro, ele não ficou fixo, né? Ele aparecia nos espaços ali para dar continuidade aí nas construções e fez bem também a sua função. Em relação à questão da dupla de ataque, não é só uma dupla, nós temos um elenco, né, e com outras opções também de ataque muito boas. Os dois estiveram muito bem no jogo, o Roger e Yuri, o Romero entrando, o Júnior retomando um patamar que vai nos ajudar demais durante a temporada, um atleta que durante a pré-temporada conseguiu
e elevando o seu nível e agora iniciando uma temporada em condições de estar participando também. Então a gente tem alguns jovens subindo agora da base que também vão ter. Então, além dessa dupla que tem qualidade, realmente temos várias outras opções e um elenco forte, essa é a nossa busca. Nada demais, né? Só elogiou os jogadores, a dupla de ataque, o Renato Augusto, o Adson, enfim. Tem muito o que dizer e também não deu pista se essa vai ser a ideia dele, se é isso que ele vê para o futuro do Corinthians. Não teve muita pista. Só elogiou os jogadores, obviamente, né? Fazer o de praxe. E realmente, sim, a dupla de ataque do Corinthians, Roger Guedes e o Yuri Alberto, muito mais, né? O Roger Guedes é muito instável, assim. Tem jogos que ele faz uma baita partida e tem jogos que não é um partidaço, né? É bem mais ou menos. Mas é uma boa dupla de ataque, sem dúvida, né? É uma dupla de ataque que coloca respeito e muita defesa. Lázaro, boa noite, tudo bem? Murilo, do Portal Timão na Veia. Lázaro, eu gostaria de saber como você descreveria a sensação de comandar uma vitória do Corinthians como treinador definitivo. E, se me permite uma segunda, o que o Fernando Lázaro de hoje falaria para o Fernando Lázaro do início da sua carreira? O Fernando que começou seus estudos, enfim, qual é o panorama? Boa noite, Murilo. Bom, vitória do Corinthians é vitória do Corinthians como interino, como de definitivo, em casa, com esse ambiente, com essa atmosfera do nosso estádio. É a primeira como treinador em definitivo, mas não muda o sentimento em relação a uma vitória como um treinador interino. A emoção é indescritível, né? E você fica, tem hora que você para e fica ali na parte final do jogo desfrutando um pouco até de tudo ali. Não tenho a menor ideia do que falaria para o outro Fernando, cara. Não sei. Nunca pensei sobre isso, Murilo. Não sei dizer o que o Fernando diria para o Fernando lá de 20 anos atrás, ali iniciando. E nem sei se o outro ia acreditar se eu falasse alguma coisa nesse sentido. Fernando, boa noite. Marina Buffon, da Gazeta Esportiva. Quando a gente viu a escalação, né, quando saiu ali a escalação, igual o nosso colega falou, do Renato ali, acho que todo mundo imaginava que o time fosse jogar num 4-3-3, e não da forma como ele se desenhou, e que foi muito bem, inclusive. Mas uma coisa que me chamou a atenção foi a questão do Bruno Mendes, né? A sua dupla de zaga, então, teve essa modificação? Foi alguma coisa física no Gil, ou foi para dar uma rodagem maior para o elenco, para o Bruno também ter essa chance, que foi muito bem hoje também? Queria só uma explicação em relação à dupla de zaga mesmo. Obrigada. Boa noite, Marina. O time todo foi bem, né? E isso potencializa individualmente todos os atletas. Isso é normal no momento que no outro jogo o time como um todo não funcionou. Temos atletas de altíssimo nível na posição de defensor. O Gil é um zagueiro extraordinário. Na minha opinião, foi o nosso melhor defensor, o nosso melhor zagueiro da última temporada, enfim. E faz parte desse início de temporada justamente isso. Nós temos um período muito curto, agora com muitos jogos, e essa rodagem, só que a gente quer fazer ela de uma forma gradual, como eu já tinha colocado. Então, já fez parte nesse primeiro, e as pessoas vão começar a entender a partir de agora a ideia qual é. Então, talvez gere um espanto, assim, numa mudança que é natural, né? E o retorno, enfim, e outros atletas entrando nisso, porque a gente está no início de temporada, ainda no meio de temporada já seria difícil uma sequência dessa de 4 jogos em 10 dias. Logo no start da temporada pesa ainda mais pela condição natural dos atletas buscando o seu melhor nível. Então, essas alterações fazem parte de uma ideia, enfim, gradual de ajustes para não ter muitas mudanças drásticas que impacte demais na característica da equipe, enfim, no equilíbrio da equipe. Boa noite. Aqui ele falou da questão do Gil, né? Grande zagueiro, mas de fazer gestão do elenco, né? De fazer isso tomando um certo cuidado, né? Para não perder o equilíbrio da equipe. Vai ser. O Lázaro, eu imagino que não vai fazer grandes mudanças. Não vai ser algo como a gente viu no Vitor Pereira o ano passado, por exemplo, no Corinthians. E de um jogo para o outro era um time totalmente modificado. O Corinthians jogava uma partida com algum jogo com 11 jogadores e nas partidas seguintes, dos 11 que fizeram a partida anterior, jogavam, sei lá, 3, 4 no máximo, né? Então eu acho que com o Lázaro ele vai fazer essas mudanças. É óbvio que vai acontecer a gestão do elenco, é impossível, né? Você jogar com o que você tem de melhor todas as partidas, o 100%. Mas ele vai fazer essas gestões pontuais, aparentemente vai ser isso, né? Para que o time não perca uma característica. Pelo menos essa é a indicação, é o que ele sinalizou. Lázaro, Daniel Soares, Bate Fundo Esportivo. O planejamento do Corinthians para 2023 começou em setembro, outubro. Você foi anunciado no fim de novembro e logo de cara começou a trabalhar. Qual a sua porcentagem de participar do planejamento do Corinthians para 2023, indicando contratações, reforços, sendo que foi um período de espaço muito curto? Boa noite, Daniel.
Não, ali é uma estrutura muito grande do clube, assim, né? E são muitos profissionais que fazem esse planejamento. Não tem, assim, um percentual de cada um, é difícil mensurar isso. São muitas pessoas discutindo ideias, enfim, trabalhando em prol de um planejamento de mais longo prazo que faz parte do clube. E a gente passou a discutir primeiro uma questão de montagem de pré-temporada, enfim, de como seria uma ideia, independente de como as coisas se desenvolvessem ali naquele final de temporada. Não tínhamos, né, a certeza de como seria a sequência. Depois, a direção tem uma clareza grande ali, assim, e uma proximidade, tanto o Alessandro e o Roberto, que convivem no dia a dia, o Duílio, o nosso presidente, é muito presente ali, então eles têm uma sintonia grande com as necessidades, enfim, tem uma participação ali, então eles já, algumas buscas já, por exemplo, no caso do Romero, que já tinha sido prévia ali, já com a clareza de quem está acompanhando o dia a dia e sabe, independente de quem vá assumir o projeto ali na frente, na coordenação técnica, eles já sabem algumas necessidades e já largam na frente nesse sentido. Então não temos uma questão assim objetiva de percentual de participação, mas é um grupo de trabalho que trabalha muito bem junto e isso eu acho que é o mais importante. É que ele foi perguntado em relação ao quanto que ele participou do planejamento dessa temporada, né? Porque ele foi anunciado no finalzinho do ano passado, né? Como efetivo do Corinthians, como técnico do Corinthians, né? Ele, obviamente, elogia todos os setores que participam do planejamento da equipe. Fica meio subentendido que ele não conseguiu participar de nada, né? Pensando em contratações, tá? Em contratações. O Corinthians já tinha uma ideia do que ia fazer, a gestão corintiana, e pelo fato dele ter entrado no... Até por ser muito jovem, né? Ele, obviamente, que ele tem a noção, e o Corinthians o promove, não só com o objetivo de... Ele fez um bom papel antes da chegada do Vitor Pereira, mas também com o objetivo de promover uma garotada da base, de utilizar uma garotada da base de uma forma consciente para tentar potencializar o talento do jovem. Acho que o Lázaro vem mais com esse perfil, porque os medalhões, eles são consagrados, eles sabem jogar bola. Então, assim, o que é preciso ter cuidado é estar bem alinhado com o departamento de fisiologia e saber quando vou poder pôr um ou vou poder pôr outro. E aí ele fazer essa gestão que ele mencionou numa pergunta anterior, de você fazer mudanças pontuais e não perder a característica da equipe. Então, de repente, colocar um jovem, uma partida que vale menos, entre aspas, colocar um cara da base, no meio de Renato Augusto, no meio de Yuri Alberto ali, no meio de Adson, Roger Guedes, e aí ele fazendo essa transição aos poucos. Acho que, em termos de planejamento, de contratações, ele não falou, né, do quanto que ele contribuiu. Eu, honestamente, não é um tom de crítica nem de deboche. Eu acho que é mais por uma questão de tempo. Ele não teve tempo de participar de absolutamente nada. Ele chegou lá, ele já conhecia boa parte do elenco, porque ele fez um bom papel como técnico interino. Ele já conhecia uma galera que estava lá. Esses caras ele já conhece, tem a galera da base que ele também já conhece, então foi o cara ideal para o Corinthians, né? Para não ter que ir no mercado, a gente traz um cara que a gente já viu que vai funcionar legal, pode dar certo, né? Fez um negócio, fez um período de transição bacana, e vão trazer ele, porque não vai ter tempo, né, de trazer um técnico, sei lá, um cara consagrado, principalmente se for pensar em mercado europeu, e esse cara poder participar do planejamento. Não ia ter tempo hábil nem útil para isso, né? Fernando, boa noite, parabéns pela vitória. Fábio Lázaro, do Lance. Fernando, vou até pegar o gancho da pergunta que a Gabriele fez em relação aos jogadores abraçarem você. Depois do jogo contra o Bragantino, o Roger disse que o ambiente mudou completamente em relação ao ano passado. Hoje o Roger Guedes falou que é bom jogar 90 minutos, algo que não acontecia com frequência no ano passado, havia alteração, jogar a 45, trocava, enfim. O que você tem feito para o ambiente ser melhor do que o ano passado na visão dos jogadores? O que vocês têm feito diferente do seu antecessor? Boa noite, Fábio. Vamos lá. Primeiro, aproveitar para esclarecer bem. O objetivo nosso é competir bem, vencer jogos, conquistar coisas no clube. O ambiente é uma consequência, enfim, não é um objetivo final ter um bom ambiente. Que fique bem claro isso, porque às vezes pode parecer que o objetivo é ter um bom ambiente e não é isso, né? Nós temos um profissionalismo ali, uma busca clara de diretriz de time, de busca, enfim, de projeção em relação a isso. O bom ambiente, assim, é o início de trabalho, uma forma de lidar, enfim, eu não sei o que muda, por que eles têm sentido, tanto a gente tem tratado os atletas
de uma forma talvez um pouco mais diretamente, com uma proximidade, até por já ter um conhecimento com os atletas, e eles se sintam talvez um pouco mais no dia a dia, enfim, sentindo como a dinâmica das coisas funciona. Não sei dizer com clareza o que é, e também isso não é... A gente já passou ali com várias mudanças, enfim, vários tipos de ambiente. O nosso grupo é muito bom, assim, nesse sentido, entre eles mesmo. Eles já têm um grande ambiente entre eles, então acho que isso ajuda muito, eu acho. E depois a gente vai tocando o nosso dia a dia ali de uma forma tranquila. Tentaram, né? Ver se o Fernando Lázaro falava alguma coisa em relação ao tempo do Vitor Pereira, né? O Roger Guedes segue naquela sua pegada, né? De um cutucadinho aqui, né? Normal, isso faz parte do pacote Roger Guedes. Mas uma coisa que ele falou é verdade, fazia muito tempo que ele não atuava 90 minutos. Era uma coisa que o Vitor Pereira fazia, né? De você entender que, dado o momento do jogo, o Roger Guedes não ia cumprir a função tática que o Vitor Pereira queria. Por isso era substituído, né? Ele faz, obviamente, que essas colocações, mas cara, assim, até um pouco infantil, que não é na maldade, né? E existem situações de jogo, por exemplo, preciso mudar o panorama do jogo, ou o Roger Guedes já não está ajudando tanto sem bola. Não porque ele não quer, mas porque ele está cansado. Então você precisa fazer a mudança. Ou o jogo demanda que o time seja mais sólido defensivamente, não saia alguém tanto para o ataque. Então vai acontecer a substituição. Acho que nesse ponto, assim, óbvio que eu falei, tem a tal da irreverência, tem o personagem que é o Roger Guedes, faz parte, mas também tem uma pitada de uma leve infantilidade aí, né? Enfim, profissional da bola, pô, já é macaco velho, não tá começando agora. E o Lázaro, cara, saiu de polêmica. Uma coisa que ele falou que eu achei legal é assim, o ambiente, ele não é o objetivo final. O ambiente é consequência do trabalho. Então, o trabalho o quê? Visa um objetivo, né? Que você consolidar uma equipe, fazer um bom trabalho. E o ambiente, ele é a consequência disso, ele não é o objetivo final. Né? A gente não está trabalhando para ter um ambiente legal. O ambiente ele vai ser consequência de todo esse trabalho que vai ser executado aqui, que vai ser gerenciado para chegar no nosso objetivo principal. Final não, nunca tem que ter o objetivo final, né? O objetivo principal da temporada. Eu não sei qual é o objetivo principal da temporada do Corinthians, mas tem um objetivo. Então eles estão mirando esse objetivo, tem uma forma de trabalhar que ele falou do dia a dia, não sabe dizer por que antes não era tão bom, agora é bom. Ele falou, pô, talvez porque a gente tem um contato mais direto, fala diretamente com o jogador, aquilo que a gente quer, enfim. Não dá para saber de fato também, eu falei, a proximidade da imprensa com o elenco, com os jogadores, com a comissão técnica, de estar presente nos treinamentos, isso já não se tem mais. Então, assim, não dá para... Mesmo assim, tem muito repórter que é macaco velho, né, do meio. Eles, tanto lá num treinamento, tanto perto, podendo acompanhar alguns minutos, né, uns 10, 15, 20 minutos, o cara consegue perceber, assim, o tratamento do Roger Guedes com o Vitor Pereira não foi legal, né, assim, só um exemplo, não tô falando que é isso que acontecia. E aí o cara já tem a sacada, falou, tem alguma coisa aí. Os caras que têm mais experiência, mais tempo mais tempo de bola, né, se alguém pode dizer assim, os caras... Aí não, assim, hoje com tudo fechado, é por uma questão de você não mostrar muito pro seu adversário, o que você tá fazendo e tudo mais, fica essa coisa de o que tem de diferente, né? E, o próprio Lázaro dizer o que tem diferente, também não dá para saber, né? E mesmo se ele soubesse, ele não vai ficar expondo o Vitor Pereira, né? O Lázaro fica muito evidente que é um cara extremamente profissional, é um cara que vai fugir de polêmica. Talvez ele entre numa polêmica assim, se alguém falar alguma coisa, ele vai responder, né? Mas não é no objetivo de entrar numa polêmica, ele vai responder no sentido de, cara, se você quer me ferir, vai ser ferido também, né? Então mostra ser um cara muito mais tranquilo, muito mais comedido, que vai sempre ter uma postura bem profissional em relação a tudo, vai fugir de polêmica, deixa a polêmica com o Roger Guedes, né? Já é um cara que gosta disso, então deixa a polêmica com o Roger Guedes. Fernando, boa noite. Lívia Laranjeira, da TV Globo. Foi só seu segundo jogo no comando do time nesse novo trabalho, né? Já como técnico efetivo. E são 2 jogos muito diferentes um do outro. É claro que
na derrota para o Bragantino, já tinha muita coisa que você vinha pedindo e treinando com os seus jogadores nesse começo, na pré-temporada e nesse começo de trabalho. Agora, o que eu queria entender, hoje a gente viu um time com muita intensidade, muito mais intensidade, com inversões, o pessoal já destacou a força pelo lado direito, você mesmo pontuou a força pelo lado esquerdo também, a questão da dupla de ataque, do Roger e do Yuri, se abastecendo e conversando muito bem dentro de campo. Enfim, eu queria entender quanto do que a gente viu hoje em campo já tem a sua marca, o seu DNA, o que você espera do time, para além, claro, de um bom desempenho, porque os jogadores foram muito bem, como você acabou de falar, mas o quanto do estilo do que a gente viu do Corinthians hoje já tem do seu trabalho? Boa noite. Na verdade, assim, analisando os dois jogos, né, e como você bem colocou, foram bem discrepantes, assim, no geral, as ideias similares, mas é como as coisas acontecem principalmente nesse início de temporada. A gente tem que entender isso. E um jogo que a gente não começou bem lá, logo nos primeiros lances, alguns erros, e vai te tirando um pouco de confiança. E você está num momento da temporada que você ainda não tem uma energia para reverter situações, você ainda está criando esse seu patamar de performance normal. E aí, a partir do momento que você fica atrás no placar, reverter isso gera uma dificuldade ainda. E isso vai acontecendo naturalmente com o passar dos jogos, equilibrar mais isso, né? O objetivo é justamente esse, não é, né, esse altos e baixos, e que a gente encontre realmente um equilíbrio. E hoje o time já conseguiu, desde o início, já se impor melhor no jogo, então isso vai tudo ditando o ritmo da sequência do jogo. Você entrando bem, vai ganhando confiança, vai colocando o adversário em maior dificuldade, enfim. E é isso que a gente vai buscar sempre, claro, mas entendendo que o início de temporada ainda vai trazer oscilações, elas não podem ser tão grandes como foram, e naturalmente elas vão diminuindo aí ao longo da temporada. Esse é o nosso objetivo. Fernando Lázaro. Aqui não tem muito o que comentar, né? Perguntado sobre a diferença dos jogos e tudo mais, de quanto que já tem aquilo que ele quer, né? Pô, a ideia foi exatamente a mesma, só que, né, no primeiro jogo não deu nada certo. Você começa a fazer os primeiros movimentos, se tiver alguma coisa já dá errado, já perde a confiança e tudo mais. Um adversário, é importante dizer, com a diferença de nível técnico muito grande. No primeiro jogo você enfrenta um adversário de Série A fora de casa, e aí no segundo jogo você já, né, pega e joga na sua casa e com um adversário de um nível mais baixo, né? Então, assim, existem discrepâncias, né? Fora que, inflado pela torcida corintiana, o time tende a ganhar confiança e crescer no jogo, né? Boa noite, Bismarck Rodrigues, da Rádio Coringão. Minha dúvida é mais tática. No primeiro tempo, o Adson jogou mais por dentro, trazendo mais dinâmica, como você já disse, os colegas já falaram aqui também. No segundo tempo, quando o Romero entra, ele entra mais como um ponta. Parece que o time deu uma melhorada comparado ao jogo com o Bragantino. No elenco, você encontra outro jogador que possa ser um suplente para o Adson, fazendo essa movimentação por dentro? E uma outra pergunta é que o Corinthians há muito tempo não jogava com 4-4-2, como parece que é sua preferência. Você acha que tem alguma dificuldade mais por estrutural, assim, para fazer essa mudança? Obrigado. Boa noite, Bismarck. Bom, vamos começar então pela segunda aqui, só para... Não é preferência, não, e a gente tem trabalhado com algumas possibilidades, e a gente vai estruturar o time em relação à característica dos atletas, em relação a uma estratégia de jogo com uma característica de um adversário, onde a gente possa explorar mais. Então, por dentro, por fora, enfim, essa distribuição pode variar, e tem variado às vezes já ao longo do próprio jogo, né, dependendo da característica de cada um dos atletas que estão ali naquele momento. O Adson fez muito bem essa função, e alternando, ele não ficou só por dentro, ele veio bastante pelo lado também, então não é um atleta... É um atleta que dá uma boa dinâmica. Enfim, temos outros atletas, outros meias que podem ter essa característica. Os nossos próprios atacantes, alguns também fazem isso e fizeram em alguns momentos do jogo, né, a partir das substituições. Enfim, a gente tem outras peças que podem vir fazer essa função, e além de outros meias que a gente tem na equipe. O Romero, pelo lado, é um atleta que entrega muito, enfim, tem a característica já dele de ajudar, e naquele momento do jogo a gente estava começando a oscilar um pouco e ter um pouco de dificuldade também de ficar mais com a bola. É um atleta que já do lado tem um estilo de jogo de segurar um pouco mais a bola, de ajudar o time a sair de trás. Então, por isso a troca dele ali já com o Adson, para naquele momento a gente conseguir permanecer com a bola e jogar no campo de adversário e sair um pouco de um bloco mais baixo, que é o adversário, claro, tentando arriscar e buscar o que precisava, né? Estava nos colocando em alguns momentos um pouquinho mais atrás, e a gente voltou a ter um bom controle, boa saída em transições, enfim, tendo a possibilidade de ampliar e buscar algumas outras situações para definir o jogo. A pergunta que eu sempre espero em toda a coletiva, em relação a opções táticas, essa questão da formação,
formação tática do Corinthians, o Lázaro já tinha falado isso após o jogo contra o Bragantino, né? De que não tem uma preferência. Eles vão testar opções táticas diferentes para situações de jogos diferentes. Então, fica claro que não vai ter uma preferência por um esquema fixo. Ele já tinha falado isso no primeiro jogo. Ele reforça aqui importante sobre Adson e Romero. Falou que o Romero entrou no momento que o Corinthians aparentava já um desgaste, demonstrando uma certa fragilidade. Ele chega para tentar dar uma reforçada e ajudou bastante, né? Cumpriu o seu papel. Romero, torcedor corintiano, não precisa nem explicar o que é Romero. A expectativa que eu tinha em relação a Romero é saber... Fez um jogo bacana, sim, mas eu acho que está muito cedo. É saber se ele vai voltar com aquele perfil que ele foi, né? De um ponta muito raçudo, enfim, de velocidade. Vamos ver se ele vai estar com a mesma velocidade, com o mesmo gás, obviamente que não, né? Um pouquinho mais velho, um pouquinho mais experiente. Mas vamos ver se ele vai conseguir fazer esse papel. Um cara que entregava muito, né? Era um cara meio... Até pela própria torcida do Corinthians, era um cara que ele não era visto como o cara, né? Mas ele tinha uma participação com bola e sem bola no Corinthians que era um negócio impressionante. Para mim, ele sempre foi um cara importante no Corinthians enquanto ele esteve lá, né? Porque fora garra, né? Fora garra, identificação, mas era um cara que o torcedor gostava, mas parecia que não era muito identificado com o Romero, né? É porque mais caladão, ficava na dele. Às vezes, numa pergunta pós-jogo, ele falava uma polêmicazinha e tal, mas é engraçado que ele nunca foi um cara midiático, assim. Ele não era um cara que estourava. Às vezes ele fazia um comentário em relação ao adversário, aquele estourava por uma semana e sumia, né? Então não era um cara que ficou midiático e que o torcedor... Óbvio que tem muitos torcedores que gostam, mas não gerou aquela identificação, assim. Hoje, por exemplo, se você parar para pensar que o Romero já participou de títulos do Corinthians, eu acho que o torcedor tem mais identificação com o Yuri Alberto, que chegou no ano passado, do que com o Romero, por exemplo. Só para você ter uma noção de como que não tem essa identificação, mas sempre foi um cara... Ele para com o Corinthians, o Romero, para mim, ele sempre teve muita cara de Corinthians, muita identificação, um cara muito raçudo, sempre participando muito com bola e principalmente sem bola. A expectativa que eu tenho em torno dessa volta do Romero é isso. É de ver se ele vai conseguir executar esse mesmo papel com a mesma qualidade que ele executou no passado, né? Mas aparentemente teve um bom início, assim. Só o restante da temporada para dizer o que vai ser. Fernando, boa noite. Luan Siqueira, Rádio Craque Neto. Pensando no jogo de Limeira, né? Domingo foi um jogo complicado, um calor. Hoje também um jogo um pouco mais complicado. E sábado já tem um jogo também no interior, também deve estar calor. E no outro domingo já tem clássico contra o São Paulo. Você acha que... Pulou um aí, né? Tem no meio de semana, mas é aqui em casa, né? Então tá tranquilo contra o Guarani. Chegou o momento de dar uma rodada, principalmente nos veteranos, principalmente por ser um jogo no interior, mais Boa calor, pergunta também. mais vontade. Você acha que é um jogo que pode dar uma rodada no elenco? Boa noite, Juan. A gente já tem feito isso, já fez isso para esse jogo, com algumas trocas, e não são só dos veteranos, é um início de temporada e pesa para todos. É uma sequência muito curta entre os jogos, num começo de temporada onde os atletas ainda não atingiram, né, o seu ápice físico, inclusive. Então, a gente já tem feito isso, gerenciando, por exemplo, hoje o Michael no intervalo, por um desgaste, enfim, coisas normais desse momento que a gente tem que tomar cuidado, e o objetivo é não perder atletas ao longo por questões físicas ali, musculares, enfim, né, um excesso ali de carga. Isso é uma coisa que a gente tem sido bem criterioso e os atletas têm comprado uma ideia muito boa de recuperação, enfim, têm se dedicado intensamente nessa recuperação pós-jogo, entendendo esses espaços agora. E essas mudanças, assim, vão ser graduais. A ideia é justamente para não chegar a um ponto de ter que fazer muitas trocas de uma vez automaticamente. A gente já está antecipadamente ajustando 2 ou 3, depois vai seguir assim, principalmente nesses períodos mais curtos, onde é praticamente impossível ter todo mundo nessa sequência toda, em 10 dias, fazer 4 jogos no começo da temporada. Mais uma vez ele reforça esse ponto de que não vai fazer grandes mudanças. Ele está fazendo, talvez, nesse início de Paulista, até por faz um jogo na capital, em casa, faz um jogo no interior que é muito quente, e aí você está início de temporada, ele cita isso mais uma vez, medo de uma lesão no início de temporada. Então talvez nesse início aconteça uma gestão do próximo jogo já muda 4-5. Já começam no banco 4-5. Mas ele reforça mais uma vez agora no final que a ideia é o quê? Você trocar 1, 2 a cada jogo. Para você sempre fazer essa gestão, porque ter todo mundo você não vai poder ter. Mas você fazer essa gestão de 1, 2, 3 a cada jogo, para que nos jogos importantes você chega em condições de poder colocar todo mundo, a sua força máxima, né? Então ele reforça esse ponto mais uma vez.
de que ele não vai fazer mudanças radicais no time, ele vai sim fazer a gestão para manter o equilíbrio, né? Manter o equilíbrio físico dos jogadores, né? E obviamente com a saúde física vem também a qualidade técnica que os caras vão agregar no elenco. Então ele, mais uma vez, ele reforça esse ponto de que não vai fazer grandes mudanças, então a gente pode esperar que não vai acontecer aquilo que a gente viu no período do Vitor Pereira, de ter uma partida que joga Corinthians com sua força máxima, no jogo seguinte, um jogo de garotada da base. Obviamente que o Corinthians sofreu com lesão também no período do Vitor Pereira, sim, teve vários problemas de lesão, mas essas mudanças aconteciam assim, de forma muito radical, né? E com o Lázaro, aparentemente, isso não vai acontecer, aparentemente, é o que ele fala agora, né? Não sabe como a próxima, a gente torce para que nada aconteça, né? Mas é o que eu falei, o Vitor ele trocava, o VP ele trocava, sim, mas ele também teve muito problema de lesão, né? Então, assim, o cenário, né? Assim, o ambiente, assim, as coisas que aconteciam alheias ao que ele podia fazer também meio que forçava ele a fazer essas mudanças. Mas ele mesmo fazia, porque ele sempre falava, né, que não tinha como. O ritmo, a intensidade daquilo que ele queria propor, infelizmente não tinha como ele repetir a escalação. E com o Lázaro, aparentemente as escalações vão ser repetidas e ele vai fazer mudanças pontuais. Obrigada, Fernando, a todos que nos acompanharam. Até a próxima. Bom, fim de coletivo é isso. Ia cortar antes, mas já estava no fim, então a gente acompanha até o final. É isso, gente. Sobre o Corinthians, uma boa recuperada em relação ao primeiro jogo, que não foi legal. O ambiente parece muito tranquilo, né? O treinador do Corinthians, Lázaro, também sempre com a mesma aparência, bastante sereno, bastante cabeça, bem tranquilo. Também nada que mude, né? Assim, que abale o ambiente. É início de temporada, ele mesmo reforça isso várias vezes. Infelizmente, a gente não conseguiu acompanhar a coletiva do Vitor Pereira, nem do Odair Helma, que eram opções para a gente ver hoje. As coletivas ainda não estão nos canais oficiais. Mas vamos ver, assim, dependendo do que a gente tiver, a gente volta para outro podcast e a gente tenta gravar um pouco mais, tá? Gente, eu vou tirar uns dias de folga, então vou ficar uns 2 dias em off aí, não vou conseguir gravar podcast, né? Mas a gente volta na sequência, acho que no domingo a gente tá de volta aí gravando podcast, então vamos ficar em off aí alguns dias, tá? Mas a gente vai voltar o mais rápido possível, obviamente, para gravar um pouco mais de conteúdo com vocês. Até lá! A gente vai vendo Copinha, a gente vai vendo Campeonato Paulista, Carioca, enfim, a gente vai acompanhando outros estaduais, a gente vai, quando voltarmos, a gente já tenta fazer um compilado geral aqui, falar o máximo que a gente puder e acompanhar mais entrevistas coletivas, mercado. É isso, gente. Por hoje eu finalizo. Valeu demais para todo mundo. Forte abraço para vocês. Bom final de semana, boa sexta-feira, juízo, muito juízo, porque sexta-feira é perigoso, né? Então, juízo aí. Bom final de semana, um forte abraço e domingo eu acho que a gente está de volta, tá? Tchau!